Ontem nós mencionamos Êxodo 19, quando Deus, com a sua mão poderosa, tirou o povo de Israel do Egito. E a intenção de Deus era fazer deles uma nação. E Ele constituiu uma nação a partir de Êxodo 19. Versículo 4: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos deveis sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, quer dizer, estava se constituindo um governo teocrático. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, a voz do Senhor é para ser ouvida, e guardardes a minha aliança, essa é a teocracia. É Deus quem manda nesse governo, nesse país, nessa nação. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus constituiu um reino no Antigo Testamento, o reino de Israel, com governo teocrático, e estabeleceu a constituição dessa nação com os 10 mandamentos e as leis. Então a lei de Moisés se tornou a constituição dessa nova nação teocrática. E a lei foi dada para, como nós lemos ontem em Gálatas 3, a lei foi dada a Israel como um aio, como um tutor que guarda esse povo por um período. Por quê? Porque Deus, Ele chamou Abraão, porque Abraão foi justificado porque ele creu em Deus. Então a justificação de Abraão foi pela fé. Abraão começou pela fé, e foi na era da fé de Abraão que Deus fez as promessas, e pela promessa Deus firmou aliança com ele. E a lei veio 430 anos depois. Então a lei veio depois da fé, e a lei ficou guardando esse povo com governo teocrático, com a constituição sendo a lei de Moisés, por um período, até que viesse o descendente. Isto é, a promessa de Deus foi feita a Abraão e ao seu descendente, não é aos seus descendentes, é um só descendente. Então a promessa foi feita a Abraão e também a Cristo, Jesus Cristo. Então quando terminasse a era da lei, com a vinda de Cristo, a tutela da lei teria feito já o seu serviço. A partir daí entregaria o povo para a fé, para Cristo. Todavia, para uma nação já constituída como a nação de Israel, de uma hora para outra desfazer toda a constituição de uma nação, as estruturas dessa nação estavam firmadas sobre a lei de Moisés, seja estrutura religiosa, estrutura social, estrutura política, todas essas estruturas estavam firmadas sobre a lei de Moisés. Portanto, quando veio Cristo, Israel teve dificuldade de fazer essa transferência para Cristo, e eles não reconheceram Cristo como o Messias. Mas Cristo veio, começou a era da fé. Aleluia. Pela rejeição de Israel, nós somos agraciados, nós fomos recebidos por Deus dentro de uma nova nação, um novo povo. É o que eu quero mostrar para vocês em 1 Pedro capítulo 2.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 6: Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram expostos. Vós, porém, Deus constituiu na nova aliança um novo povo, um novo reino. Agora esse povo, esse reino não é terreno, esse povo é celestial, não é mais governado pelas leis dos homens. Esse povo é governado por Deus, mas governado por uma lei celestial. Por isso que no Antigo Testamento Deus prometeu ao povo de que Ele porá a lei dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E nós somos uma nação celestial, somos o reino dos céus, reino de Deus aqui na terra. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, nós fomos incluídos numa nova nação, nação santa. Nós somos incluídos num reino, um reino de Deus, um reino de sacerdotes. Graças a Deus, irmãos, hoje não somos governados pelas leis dos homens terrenas, nós somos governados por Deus no Espírito. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 1, porque nós estamos estudando o livro de Coríntios. Versículo 22: Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Ontem eu mostrei mais essa primeira parte, que os judeus pedem sinais. Os judeus foram acostumados no Antigo Testamento a ver sinais de Deus, milagres, prodígios de Deus, para que eles pudessem reconhecer a presença de Deus. Quando havia um sinal inequívoco, é que eles reconheciam que Deus estava ali operando. Então, os judeus pedem sinais. Quando o Senhor Jesus veio à terra pregar o evangelho do reino, os judeus perguntaram a ele: com que autoridade você faz essas coisas? Se você nos mostrar algum sinal, nós acreditaríamos que você veio da parte de Deus. E o povo de Israel estava acostumado a ver sinal para depois crer que Deus estava presente. Mas, irmãos, Deus quer introduzir-nos para a era da fé. Nós temos que aprender a crer na palavra de Deus, crer em Deus e crer na palavra dos seus profetas. Segundo Crônicas 20:20, aqui funciona: crede
em Deus, em Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos profetas, nos seus profetas, e prosperareis. Então, o Novo Testamento começa na esfera da fé. Nós cremos e os sinais seguem. Não é isso? Não é isso que está escrito? Eu li com os irmãos Marcos 16, versículos 19 e 20, na sexta-feira à noite. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nosso Senhor Jesus foi enviado por Deus para ser um homem, justamente para nos salvar. Nós não tínhamos saída como pecadores, mas graças a Deus, Deus enviou seu Filho e veio tomar a forma humana, figura humana. Ele passou aqui na terra como todos nós. Ele aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, só que nunca ele pecou. Por quê? Porque ele dependeu do Deus Pai para falar, para agir, para fazer todas as coisas. Ele não veio aqui na terra para fazer a sua própria vontade, senão a vontade daquele que o enviou. Então ele venceu como homem no final e foi crucificado. O seu sangue derramado, Deus usou para a nossa redenção e o perdão dos nossos pecados. E nós somos resgatados de volta para Deus, e pela fé em Cristo nós somos salvos e nós somos justificados perante Deus. E a partir desse momento Deus o ressuscitou, porque Deus aprovou a obra desse varão Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos com poder, com a suprema grandeza do seu poder. E não só isso, ele o ascendeu e o elevou a lugares celestiais, à destra de Deus, recebendo toda a autoridade, e ele está acima de todos os principados e potestades, de todo domínio, de todo poder que possa haver, e de todo nome, não é isso? No presente século e também no século vindouro. Ele está acima de todos os principados, toda a autoridade. E agora ele recebeu toda a autoridade, mas ele também está dentro de nós. Ele está na sua igreja. Por um lado ele está à direita de Deus, por outro lado está aqui. Versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Por isso, irmão, nós saímos e pregamos com a autoridade dele, com a autoridade de Cristo. Não precisa ter medo, não precisa dizer: eu sou um irmão, uma irmã fraquinho, eu não tenho tanto talento assim, tanto poder para fazer essas coisas. Mas creia que Cristo, que envia você para pregar o Evangelho, ele recebeu toda a autoridade. Então, quando a igreja parte, quando a igreja prega o Evangelho em toda parte, cooperando com eles o Senhor que está no terceiro céu, que está à destra de Deus, cheio de autoridade, cheio de poder, ele está com a sua igreja, saindo na pregação do Evangelho, e ele coopera com a igreja. E não só coopera, ele confirma a palavra pelos sinais que o seguem. Aleluia! Aqui diz: e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, irmãos, os sinais, para nós que cremos, que praticamos a palavra, eles seguem depois. Os irmãos estão entendendo? O povo judeu queria ver sinal primeiro, para depois crer. Mas nós cremos antes de ver sinal. Nós cremos na palavra, nós cremos nos profetas, nós praticamos a palavra com simplicidade. Irmãos, os sinais seguem. Essa é a inversão, tá? Da fé e com a lei.
Essa é a diferença. Então vamos voltar para 1 Coríntios 1. Senhor Jesus, fala conosco. Porque tanto os judeus pedem sinais, eu fiz essa explicação breve, como os gregos buscam sabedoria. Então nós temos, você vai dizer, mas eu não sou um judeu, eu não pratico a lei, eu não tenho esse problema, mas eu quero dizer para você que, como um cristão que ama a palavra de Deus e procura se comportar segundo a palavra de Deus, só que em você mesmo, você estará no mesmo princípio de guardar a lei. Seus irmãos entendem? A Bíblia diz: maridos, amai vossas esposas, e mulheres, sede submissas aos seus próprios maridos. Se você tomar isso da Bíblia, a palavra da Bíblia, como um mandamento que você procura guardar, você procura seguir, em você mesmo, você estará no mesmo princípio dos judeus que guardavam a lei. Nós não temos força, capacidade de praticar a palavra por nós mesmos. O homem no judaísmo não tinha força para guardar toda a lei. Por isso que era maldito o homem que procurava se justificar pelas obras da lei, porque se ele não é capaz de guardar toda a lei, o homem não tem essa capacidade. Então qual é o segredo nosso, que Deus quer de nós, se não é para guardar? Alguns amam a palavra de Deus, seguem a instrução de Deus, tentam guardar a palavra no mesmo princípio dos judeus. Você cai na mesma situação dos judeus. Agora tem alguns que não se preocupam tanto com a palavra de Deus, em seguir a palavra de Deus, em guardar a palavra de Deus. Eles buscam sabedoria no mundo, eles buscam técnicas, eles buscam o que se pratica, né, no mundo, as coisas da psicologia, as coisas da filosofia e as coisas de coaching de hoje, de autoajuda, e procuram introduzir essas coisas também na igreja. Irmãos, esse é outro lado em que Paulo quer mostrar que não dá certo. Vocês estão me entendendo? Quando começou a filosofia grega, os primeiros filósofos começaram por volta do século VII antes de Cristo, porque os gregos, estavam passando por uma transição de coisas muito místicas. Eles acreditavam em muitos deuses da mitologia grega, não é? Tinha o deus do sol, Deus da tempestade, Deus da fertilidade, Deus da colheita, Deus isso, Deus aquilo. Então eles acreditavam nesses deuses, e esses deuses todos são falhos, eles não são perfeitos, eles também pecam, erram, e eles acreditavam nessa mitologia. E a partir do século VII a.C., eles passaram a ter explicações, em vez de simplesmente crer nos mitos, na mitologia, passaram a tentar racionalizar os pensamentos. Então, os primeiros pensamentos do século VII até o século V, né, antes de Cristo, esses filósofos procuraram explicar a natureza, porque todos os deuses da mitologia grega estão relacionados à natureza. É Deus do trovão, Deus do sol, Deus da chuva, Deus, né? Então tudo relacionado à natureza, eles tentavam explicar a natureza. E a partir do século V a.C. até o sétimo, quarto, veio o período de Sócrates.
É muito famoso, todos vocês conheceu essa palavra Sócrates, não é o ex-jogador do Corinthians, né? É o filósofo, né? Sócrates. Ele levou o tema sobre a natureza para o homem. O tema principal de Sócrates era o estudar o homem, compreender o homem, qual é a natureza do homem, qual é a razão da existência do homem, como o comportamento do homem. Aí ele percebeu, irmãos, ele entrou num labirinto. Ele dizia que quanto mais ele estudava, mais ele achava, né, que sabia, ele só sabia o quanto ele não sabe. Quer dizer, é um labirinto. Conhecer o homem é uma dificuldade que até hoje a gente não conhece o homem, não é verdade? E depois de Sócrates, no ano 4 antes de Cristo, até o ano 6 depois de Cristo, veio uma terceira fase da filosofia grega, que é chamado de período helenístico. Tá? Ali então eles procuraram estudar como podemos usar as virtudes humanas para fazer algumas realizações humanas. E também outro tema principal era a busca da felicidade. Isso perdura até o dia de hoje. Muitos psicólogos hoje, né, tentam falar para você, não, você tem que buscar sua própria felicidade. Não é assim? Então, assim, todo esse período da filosofia grega influenciou o mundo ocidental, onde nós, né, estamos, onde nós vivemos. Nós estamos fundados sobre a nossa cultura, está fundada sobre a cultura ocidental, fundada sobre essa base da filosofia grega, tá? Então isso é só para vocês entenderem. Então desde século VII antes de Cristo até hoje nós estamos no século. Alguém sabe em que século nós estamos, não? Ah, vocês sabem, né? Estamos no século 21. Então, quantos séculos o homem está estudando sobre, em termos de filosofia? O homem está estudando desde o século VII até o século XXI. Então, nós estamos pelo menos 27 a 28 séculos de estudo da sabedoria humana para descobrir, achar resposta sobre a natureza, sobre o homem e sobre a conduta do homem, comportamento do homem e sobre a busca da felicidade. O homem encontrou, não? E vocês acham que eu vou encontrar nos próximos anos? Por que o homem não encontra? Quem sabe? Por que não encontra? Porque na sabedoria humana o homem não consegue encontrar solução. Essa manhã eu quero mostrar para vocês, ou dar essa dica para vocês. Se um filósofo tivesse uma coisa que ele ganhasse, se ele tivesse como é que é os caçadores da Arca Perdida, não é? De Indiana Jones, a busca do tesouro perdido, né? Do Santo Graal, irmãos, do elixir da vida eterna. Se o homem soubesse de um segredo, de um tesouro desse, que se o homem conseguir esse tesouro, ele entenderia todos os segredos dessa terra, da natureza, desse universo, entenderia todos os segredos do homem, entenderia todo o segredo de homem se comportar, como o homem consegue se livrar do seu pecado, que é um problema que o homem não consegue fazer com a filosofia, é ou não é verdade? Então, se houvesse esse tesouro, o homem não pagaria todo o preço para adquirir? Porque traria resposta para tudo.
Se fosse você, você pagaria todo o preço do mundo para adquirir? Vocês não estão dando muito valor a isso. Querem continuar vivendo nesse marasmo, sem saber a resposta, não saber para onde ir, qual direção tomar? Eu quero saber a resposta. A gente pagaria preço que for, não é? Para obter esse tesouro. Se você tivesse um tesouro que perscrutasse todas as coisas, que conseguisse desvendar o segredo de todas as coisas, você não iria com todo esforço adquiri-lo? É ou não é? Aqui está. Sabe qual é o problema? Que a sabedoria do homem não consegue encontrar resposta. Está no capítulo 1, versículo 21 de 1 Coríntios. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Vou parar aqui. A própria sabedoria, a sabedoria do homem, procura investigar, estudar sobre tudo. Mas a sabedoria do homem que procura investigar, estudar tudo, não investiga, não estuda o principal, que é Deus. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Se tudo partiu de Deus, o universo partiu de Deus, o homem foi criado por Deus. Se você não entende, não conhece a Deus, você não conhece mais nada. Vocês estão me entendendo ou não? Aleluia! A filosofia estuda, não chega a lugar nenhum, porque não conhece a Deus. A sabedoria humana estuda, não chegam a Deus. Os pensadores têm excelentes pensamentos para tudo, mas não chegam a Deus, não conhecem a Deus. Esse é o problema, vocês estão entendendo? Você é bem-aventurado. Porque qual é a sabedoria de Deus? Aqui diz: salvar os que creem pela loucura da pregação. A sabedoria de Deus não é você estudar muito a natureza, estudar muito o homem, estudar muito as virtudes do homem, estudar muito onde está a nossa felicidade, mas a sabedoria de Deus, irmãos, é crer. Crer. Deus salva os que creem pela loucura da pregação. Por isso, irmãos, você não precisa ter medo quando sai para pregar por aí, porque essa loucura vai salvar alguns, que nem 27 séculos de filosofia, de sabedoria consegue salvar o homem. Mas se você sair por aqui, você vai salvar homens, pregando esse evangelho. Amém? Por isso que Paulo fala assim, no capítulo 1 ainda, versículo 27, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Sabedoria de palavra era um termo filosófico naquela época. Sabedoria de palavra é sabedoria de logos. E logos naquele tempo, na filosofia grega, era a argumentação pela lógica. Então, Paulo, ele não foi no meio dos coríntios argumentando como os filósofos ali argumentavam pela lógica. Ele não convencia a sua plateia pela argumentação lógica humana. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes nós queremos fazer isso na igreja, irmãos, isso não funciona. Na igreja as coisas funcionam na loucura da pregação, na loucura da palavra. Se você crê na palavra, as coisas acontecem.
Por isso, não siga a linha da sabedoria humana, e não siga também a linha do judaísmo, de tentar guardar a lei. Nós seguimos o quê? Nós não anulamos a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Irmãos, a partir do momento em que você aceita pela fé a palavra a loucura da pregação, você passa a descobrir o caminho do poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, está nessa loucura da pregação, está na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo visa. Quando a gente fala na cruz de Cristo, no meio do cristianismo, logo pensamos a cruz, sofrimento, não é? Renúncia. Irmãos, a cruz não é para fazer você sofrer. A cruz é para matar você. A cruz é para você deixar de lado o seu homem sábio, o seu homem filosófico, o seu homem cheio de capacidade, o seu homem tentar guardar a lei, tentar guardar a palavra da Bíblia para agradar a Deus. Irmão, Deus quer matar isso. É ou não é? Essa é a loucura da pregação. Não tente na obra de Deus, na igreja, fazer alguma coisa por você, porque Deus quer aniquilar você. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 27, 28 séculos, quase 3.000 anos de discussões filosóficas, debates, pensadores. Irmãos, o homem não chega a conclusão nenhuma. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É isso que nós pregamos, Cristo crucificado. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus enviou Pedro e João, homens iletrados, pescadores da Galileia, para falar com ousadia com o sumo sacerdote e com o sinédrio. Onde está isso? Vou mostrar para vocês. Atos, capítulo 4. Isso aconteceu depois que eu mencionei ontem, sobre a cura do coxo de nascença. E o coxo de nascença, quando foi curado, ficou um sinal patente para todos os judeus, de que Deus operara um sinal por meio de Pedro e João. Ninguém podia negar isso, e o povo acreditava nisso. Então a liderança religiosa, a liderança política, não podia negar isso. Então chamaram os dois, versículo
5. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linguagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que palavra de poder e sabedoria! Ao verem, presta bem atenção no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando você, que não é nenhum dos poderosos desse mundo, você vai à rua e contata a pessoa na rua: posso orar por você? Posso orar com você? Eu gostaria de fazer uma oração com você. Você tem algum pedido? Você tem alguma necessidade que queira oração? Irmãos, você pode ser uma pessoa simples, mas você vai com a autoridade de Deus. O Espírito vai fazer a pessoa ver a situação dele, da vida dele. Ele pode ser um juiz, ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ser o que for. Você, um simples homem galileu, inculto, você vai levar essa palavra de poder, de sabedoria para essa pessoa. Essa é a sabedoria de Deus. Todos nós podemos praticar isso. Vamos fazer mais isso? Vamos pregar mais o Evangelho? Porque você tem um poder de Deus, você tem a sabedoria de Deus. Se puder, põe a camisa. Posso orar por você? Só o fato de pôr a camisa, muitas pessoas vão pedir oração. Só pela camisa. É ou não é? E se você não tem coragem, toma um táxi, Uber. No caminho, você já pode ir conversando com o motorista, você já pode orar por ele, pode abençoar a sua vida, você pode ensiná-lo a invocar o nome do Senhor. Pode ou não pode? E no final, deixa um jornal, Árvore da Vida, deixa um livro, é ou não é? Você estará abençoando aquela pessoa. O que os filósofos com 27 séculos não conseguiram ajudar o homem. E você, com essa simples oração e o livro que você deixou, o jornal que você deixou, você vai ajudar muito mais do que os filósofos já fizeram com o homem até o dia de hoje. Vamos fazê-lo? Na padaria que você compra o pão de manhã, você não pode gastar um minutinho com a pessoa: posso orar por você? No posto de gasolina que você põe combustível no seu carro, não pode parar um minutinho e abençoar aquele frentista ou quem cobra cartão com oração, com um livro, com um jornal? Podemos ou não podemos fazer isso? Você imagina se nós todos fizermos isso, quantas pessoas não serão abençoadas na nossa cidade? Logo, logo, se toda a igreja começar a praticar isso, todas as famílias da sua cidade, pelo menos um membro terá recebido oração e terá recebido um livro ou um jornal na sua cidade. Vamos fazê-lo?
Vós sois a luz do mundo. Só que a luz do mundo até hoje nós temos tampado com alqueire, tampado com a preocupação do dinheiro, preocupação do sustento, preocupação do nosso emprego, preocupação da nossa família. Não vamos destampar essa luz e colocar a luz no velador e para alumiar todos que estão na casa, todos que estão à nossa volta. Vamos fazê-lo ou não? Se você não tem coragem, faça como eu fiz. A primeira vez eu não tive coragem. Sabe o que eu falei? Eu falei para mim, eu vou deixar escapar essa palavra da minha boca. Escapar o que palavra da minha boca? Posso orar por você? Você sabe falar isso ou não? Fala agora. Posso orar por você? Deixa escapar essa palavra. Posso orar por você? Aí você não tem mais como recolher. E não tem mais o que fazer se não orar pela pessoa. É ou não é? Eu fiz isso e deu certo. Nós estamos formando pelo menos 25 equipes de elite de comportores dinâmicos, estamos treinando, e eu creio que nós vamos formar muito mais, mas só estou usando 25 equipes de 5 pessoas. Cada um deles chega num padrão, nível, uma constância de distribuição de 50 livros por dia, por pessoa. Em um ano nós teremos semeado 1.500.000 livros, só por essas 25 equipes de 5 pessoas, irmãos. 1.500.000 livros por ano. E a estatística mostra que para cada pessoa que consegue semear o livro, distribuir o livro, certo? Há 6 pessoas, multiplica por 6 de pessoas que receberam oração. Isto é, se eles em um dia, cada um desses comportores distribuíram 50 livros, eles oraram por 300 pessoas, cada um, 300 pessoas. Então, se 1,5 milhão por ano é distribuído em livros, multiplica por 6, isso vai dar quanto? 9 milhões de pessoas terão recebido oração. 9 milhões. Eu estou falando só de 25 equipes. E agora, irmãos, as igrejas estão participando nisso. As igrejas também querem, depois de descobrir esse sabor, essa alegria de pregar o evangelho de uma maneira tão acessível, irmão, muitos estão praticando isso. Agora imagina, irmãos, se nós, cada um de nós, fizermos isso na nossa cidade, logo nós vamos nos tornar conhecidos na sua cidade, porque a luz do mundo estava escondida, e agora está na hora, irmãos, de alumiar toda a cidade. Vamos alumiar a nossa cidade? Cada um de vocês, vamos levar luz para a sua cidade, fazendo uma coisa tão simples. Posso orar por você? Uma coisa tão simples. Ninguém rejeita uma oração, irmãos. Ninguém rejeita uma oração. E nós somos o sal da terra. O que é sal? O sal você usa na cozinha para quê? Para dar sabor. Claro, na medida certa dá sabor. Não põe salgado demais. Na medida certa dá sabor, porque realça sabor o sal. Imagina a vida das pessoas que você contacta. Posso orar por você? Está sem sabor, está sem sentido. Por isso, irmãos, quase que cada dia os nossos comportores encontram uma pessoa na rua, pelo menos um por dia, que queria terminar com a sua vida, porque a vida não faz mais sentido. Irmão, não está na hora da gente levar e temperar a vida das pessoas? Levar Deus para as pessoas, levar o sentido da vida para as pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas. Que tal? Se você é um sal, mas que não tempera os outros, irmãos, o sal se torna insípido, não serve para mais nada, nem para rebocar a parede, é para ser pisado só.
Então vamos fazer funcionar essa nossa parte. São palavras de parênteses. Vamos voltar para 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Irmãos, Cristo Jesus se tornou, se materializou da parte de Deus em sabedoria. Nós hoje temos a sabedoria materializada na pessoa de Cristo. Cristo, ele é a própria sabedoria de Deus, porque por meio de Cristo nós recebemos a justiça, a santificação e a redenção. Por meio de Cristo, pela fé, nós somos justificados. Quem aqui não foi justificado por Deus pela fé? Ninguém? Ninguém foi justificado aqui? Por simples ato de crer, Deus nos justificou. Quem fez isso? Cristo. A morte de Cristo, a redenção, é ou não é? E mais do que isso, Cristo, como sabedoria de Deus, Deus está nos santificando por meio de Cristo. Ele está colocando na sua igreja a sua vida santa, a sua natureza santa em cada um dos membros, em cada um de nós. Está acontecendo isso com você ou não? A não ser que a sua válvula está fechada. Se a tua válvula estivesse aberta, você está recebendo a santificação. Cada vez mais você está se parecendo mais com Deus Santo. E não só isso, quando chegar no final, você vai chegar no processo de glorificação. Deus está glorificando você, enchendo você dele mesmo, porque a glória é a própria presença de Deus, é o próprio Deus, a própria natureza de Deus, quando é manifestado, é a glória de Deus. Então Deus está enchendo ele mesmo dentro de nós para a nossa própria glória. E quando chegar naquele dia, na volta do Senhor, nós teremos nosso corpo também glorificado, isto é, a redenção do nosso corpo, a transfiguração. Esse corpo de corrupção será substituído por um corpo de glória, de incorrupção. Esse corpo mortal será substituído por um corpo imortal. Irmãos, esse é o processo final da sabedoria de Deus, da salvação de Deus. A filosofia consegue fazer isso? A lei consegue fazer isso? Não, é Cristo. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo decidiu não usar a ostentação de linguagem que os filósofos, os gregos, acostumavam em usar, para que a fé deles não se baseasse na sabedoria humana, e sim baseasse na cruz de Cristo. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Fraqueza é no corpo, temor é na alma, tremor já é toda uma situação que até representa o estado do espírito da pessoa. Não sei se vocês sabem que os gregos, eles eram loucos pela sabedoria, por bem saber mais coisas, mais pensamentos nobres da sabedoria humana. Só que eles pregavam que uma mente sábia tem que ter um corpo sadio. Os gregos importavam muito a eles ter um corpo sadio. Tanto é que as Olimpíadas
a disputa, os Jogos Olímpicos, o atletismo, não é isso? A prática do exercício, isso tudo veio dos gregos, porque eles enfatizavam que o homem, tendo o corpo sarado, um corpo sadio, certo? Também tem uma mente boa. Assim eram os pensamentos dos gregos. Só que Paulo chegou entre os coríntios em fraqueza. Ele não foi como um atleta, né? com um homem com porte atlético, onde todo mundo elogia, admira esse corpo maravilhoso, mas ele foi em fraqueza, e a sua alma em temor, e havia tremor no seu espírito. Irmãos, assim é um homem espiritual, sabia? O homem espiritual, ele não sabe qual é o próximo passo, ele depende do Espírito para dar o próximo passo. Ele não é determinado em fazer o que ele quer fazer, ele faz o que Deus manda ele fazer. Então ele falou: eu fui em fraqueza, temor e tremor, grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não é o meu porte físico tem que ser forte, não são a minha linguagem, que é uma linguagem, né, ostensiva de palavras de sabedoria, mas é demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmão, vamos viver no poder de Deus? Amém? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, justiça, santificação e redenção é a glória. Deus quer nos levar à sua glória. Quem quer ir para a glória? Você tomou o trem que vai para a glória, que é a vida da igreja. Deus pré-ordenou antes da eternidade, já para a nossa glória. Essa é a sabedoria de Deus. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ora, é o Senhor que veio nos levar o homem à glória, e o homem crucifica, o homem elimina. Irmãos, olha só que tolice. Já pensou se eu estivesse levando um presentão, né, Joel? Se aparecer um dia, o Senhor me desse a graça, eu levar um presentão de um carro que você mais precisa, novinho, zerinho, né, tal, e eu vou levar para o Joel, só que no meio do caminho o Joel me mata. O Deus da glória, quem nos dá glória, Ele veio até esse mundo para nos dar glória, e o homem mata Ele. Vocês estão entendendo? Por isso, nem olhos viram, porque como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o tesouro escondido, é o santo graal que procuram. Onde está esse tesouro que explica tudo? Quem tem um tesouro conhece tudo. Quem tem um tesouro sabe porque o homem foi criado, porque existe o universo, porque que Deus está fazendo conosco, qual é o plano da salvação de Deus, para onde nós vamos para a glória. Quem tem o tesouro tem tudo. Você quer esse tesouro? Está no versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito é esse tesouro.
O Espírito é essa bênção de Deus. O Espírito, irmãos, esse santo graal, é algo que o homem procura e não encontra. Deus preparou para os que o amam. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Não é isso que os filósofos queriam? Os filósofos queriam perscrutar sobre todas as coisas, mas não acharam solução nenhuma. E não só perscruta todas as coisas, mas até mesmo, continua esse versículo, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, que tesouro! Você precisa valorizar mais o Espírito. Vocês estão me entendendo? Ele não só perscruta todas as coisas, você conhece todas as coisas e você conhece até as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Irmão, nós precisamos desse Espírito, o Espírito de Deus, que faz nos conhecer Deus. E se você conhece a Deus, você conhece o homem. Porque o homem foi criado por Deus e criado segundo o propósito de Deus. Se você não conhece a Deus, não conhece o homem. Sinto muito, psicólogos. Se você não conhece a Deus, não conhece o homem. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Uma coisa que não tem, é de um valor inestimável, mas Deus nos deu de graça. Deus nos deu gratuitamente, nos deu o Espírito gratuitamente. Por isso, irmão, quando nós ofertamos domingo de manhã para o Senhor, irmão, isso não é nada, por todos os benefícios que o Senhor nos deu. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, que é o homem anímico, o homem que vive na alma, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, porque ele tem um Espírito que perscruta todas as coisas e até mesmo as profundezas de Deus. É isso, né? O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Muito bom, tudo isso está muito bonito, mas como o homem recebe o Espírito? Como o homem recebe o Espírito? Capítulo 3 de Gálatas, vamos lá, capítulo 3 de Gálatas. Você pregou o Evangelho para uma pessoa, a pessoa fala, muito bem, eu quero o Espírito, como é que eu recebo? Capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Essa palavra pregação aqui é melhor traduzir para ouvir da fé. Então, como um homem pode receber o Espírito, que é o tesouro inestimável, que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus? Como você e eu conseguimos receber esse Espírito que é tão maravilhoso? É pela fé, pelo ouvir da fé. Ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra da fé, e você crê, você recebe. Na era da fé, tudo é por fé, pela fé. Não é ver para crer, mas crer para ver. Você creu, você recebe o Espírito. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne?
Terá sido em vão que tantas coisas sofresse, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, por ouvir da fé, pela fé, não só recebemos o Espírito, e esse Espírito opera milagres, esse Espírito opera sinais que nos seguem. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí vem em seguida, ele fala da fé. Os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Quer dizer, Abraão não é somente o pai dos filhos de Israel. Abraão é o pai da fé de todos os que virão a crer em Jesus. Não é isso? Ora, tendo em ti serão abençoados todos os povos. Como Abraão consegue abençoar todos os povos? Pergunta, é a minha pergunta para vocês. De que maneira Abraão abençoa todos os povos? Em ti serão benditas todas as famílias. Como todas as famílias são abençoadas por Abraão? Como? Versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, se você insistir na era da lei, achando que a lei dá solução para tudo, a lei não dá solução para tudo, é a fé. Vocês entendem? Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse tesouro inestimável nós recebemos porque Deus prometeu a Abraão. E Deus prometeu abençoar todos os povos, abençoar todas as famílias por meio da bênção de Abraão. E qual é a bênção de Abraão? Você hoje foi abençoado com a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é o Espírito prometido, que todos receberiam pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Eu não quero falar mais do que isso, irmãos. É para pular, é para se regozijar, é ou não é? Por isso, irmãos, vamos andar no Espírito. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmão, não tem outro jeito. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que o homem não faça o que seja do querer dele. Mas nós somos dele, nós somos guiados pelo Espírito, já não estamos mais sob a lei, nós somos uma geração que é guiada pelo Espírito. Irmãos, é isso que Deus quer fazer de cada um de nós. Daqui para frente, irmãos, você já descobriu o tesouro. Esse tesouro faz você perscrutar todas as coisas. Esse tesouro faz você conhecer até as profundezas de Deus. Agora, irmão, não volte mais para a carne. A carne pode ser aquela carne boa que o judaísmo, a lei, tenta praticar. A carne pode ser aquela carne que todo homem contempla, que é a sabedoria humana. Irmãos, seja um, seja outro, irmãos, ainda é a carne. E a carne milita contra o Espírito. Não tem conciliação entre a lei e a fé, irmãos. Infelizmente não há.
A igreja de Jerusalém, depois da perseguição, tentou conciliar, flexibilizar a fé aceitando circuncisão, aceitando a lei de Moisés. Irmãos, virou uma mistura que acabou. No ano 70, o príncipe Tito acabou com em Jerusalém. Ora, as obras da carne, se você acha que pode fazer coisas nobres em você mesmo, mas não passa de obra na carne, porque a obra da carne tem a mesma natureza da prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Senhor Jesus. Mas o fruto do Espírito é: quem anda no Espírito, quem dá valor para o Espírito, quem é guiado pelo Espírito, produz fruto. E o fruto do Espírito é amor. É amor. Alegria. Você está com falta de alegria? No Espírito tem. Viva no Espírito, seja guiado pelo Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós não vivemos mais pela carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos aprender a viver no Espírito, e esse andar aqui no versículo 25 é um andar stoikel. Em grego, a palavra que é stoikel, né? Esse andar stoikel é como andasse numa marcha de soldados, numa marcha militar, e todos na mesma sequência, mesmo ritmo, mesma cadência. Nós estamos avançando como exército de Deus, irmãos, para cumprir o propósito de Deus, para conquistar essa terra, ganhar essa terra para o Senhor. No final das contas, irmãos, nós estamos cumprindo o Apocalipse 12, que é gerar o filho varão, que é o grupo de vencedores que sairá da igreja, das igrejas. Você quer fazer parte desses vencedores coletivos? Então precisa descobrir o segredo do Espírito, precisa viver no Espírito, andar no Espírito, precisa ser guiado pelo Espírito, e não dar espaço para sua carne, é ou não é? E nós estaremos também cooperando com o Senhor, preparar o deserto, pregando o Evangelho em toda a terra habitada, para que todas as cidades, todos os lugares tenham pelo menos uma miniatura da vida da igreja, para poder alimentar os filhos de Deus, e aqui virão na grande tribulação. Eu não quero ficar para a grande tribulação, eu quero buscar o caminho do Espírito hoje. Mas eu vou preparar lugar. Quando o Senhor voltar, o filho varão será arrebatado ao trono de Deus, ao terceiro céu, e nós desceremos durante a grande tribulação na parousia de Cristo, na vinda de Cristo, e por fim nós estaremos do lado de Cristo, lutando a última batalha de Armagedon, derrotando os inimigos de Deus, e no final nós vamos estabelecer o reino milenar, o reino do Filho do seu amor, e nós vamos, por fim, Filho vai entregar, quando no final do milênio haverá outra rebelião, ele eliminará todos os inimigos, até o último inimigo, que é a morte, será então colocado no lago de fogo, e não haverá mais nada para acertar nesse universo, porque tudo foi colocado em ordem de novo, e Deus, o Filho então entregará o reino a Deus Pai, para que Deus Pai seja tudo e em todos. Irmãos, essa é a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, e nós estamos na era da fé, e a era da fé, irmãos, é a história do Espírito, porque o Espírito é tudo para nós. Ó Senhor Jesus, Jesus assim,
Hoje terminei mais cedo, acho que dá tempo para a gente ruminar um pouco. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, pequenos grupos, vamos ruminar um pouco e reforçar essa palavra.